Quando eu fui para o mestrado, eu decidi estudar um tema mais ligado ao Brasil, a economia brasileira, que era o tema que mais me chamava a atenção naquele momento, né? Era um período de crise, né? Nós estávamos em 2002, 2003, antes da eleição do Lula, e eu queria entender a crise brasileira daquele momento, né? Então eu fiz um estudo sobre economia brasileira, sobre a industrialização no Brasil atual, né? E depois desse estudo eu, no mestrado, né, foi muito rápido, fiz em 2 anos e meio, eu acabei querendo mudar de tema e passei a me interessar pela economia dos Estados Unidos. Né? Por que eu escolhi Estados Unidos? Né? Porque me parecia, na época, o tema mais importante do ponto de vista econômico. Era a nação imperialista, a nação líder, hegemônica, e eu queria entender o que tinha acontecido com a economia deles ao longo dos últimos 20 anos. E ao longo do processo de estudo nós fomos afinando a pergunta, fomos recortando melhor a pergunta do estudo e nós chegamos nessa questão que está aí na minha tese de doutorado, né? Qual a relação entre o crescimento econômico dos Estados Unidos nesse período, né, dos anos 80 aos anos 2000 e a dívida externa dos Estados Unidos. O texto ele tem 3 partes, a minha tese, né? Então essa primeira parte teórica é uma discussão sobre o que define o crescimento da economia. E particularmente o que define o crescimento de uma economia capitalista madura, como a norte-americana, a partir de uma abordagem que é essa, né, de Marx e Kalecki. Na segunda parte eu faço uma análise do padrão de crescimento da economia norte-americana ao longo dos últimos 30 anos. Né? E na terceira parte eu faço uma narrativa histórica mesmo, das diferentes administrações do governo americano, de Reagan até Clinton, primeiro governo Clinton. Então eu faço uma interpretação que segue mais ou menos a seguinte linha, né, teórica, né? Quer dizer, a dívida externa dos Estados Unidos, nesse período, ela funcionou como um elemento que contrabalanceou a tendência na economia americana para uma queda dos investimentos industriais e dos investimentos produtivos. Eu acho que eu contribuo para que a gente tenha um entendimento um pouco mais claro do que está acontecendo na principal economia do capitalismo. Né? O que está acontecendo? Como é possível que você seja a maior economia do mundo, a mais rica e a maior endividada, a que tem a maior dívida externa do mundo? Tem alguma coisa errada nisso, né? Que supostamente o líder, o mais rico, ele teria que financiar o resto do mundo. A riqueza no resto do mundo, e não é o que acontece. O mundo está financiando o mais rico. O livro realmente ficou muito bonito, ficou muito bem organizado. O pessoal trabalhou muito bem, né, com a obra, fizeram uma revisão muito bem feita. Então, do ponto de vista editorial, realmente foi um trabalho muito melhor do que em geral se faz em editoras particulares, né? Realmente ficou muito bem feito, né, o trabalho, né?